Capítulo 2. O Kill. Mao Mao se perguntou como isso poderia ser. O reduto de Shishou deveria ter sido selado. Não fazia sentido algo de lá estar aqui. Mesmo que os pertences do clã tivessem sido retirados da fortaleza, o fato de ela ter encontrado um deles aqui neste mercado implicava negócios suspeitos em algum lugar ao longo do caminho. Bem, se esse era o jogo que estava em andamento, então Mao Mao teve uma ideia. Ela encontrou o culpado rapidamente. E como? Era realmente muito simples. Jovem senhora, você não pode me chamar até aqui só por causa disso. O falante irritado era Lihako, e apesar de sua reclamação, ele estava tentando ansiosamente dar uma boa olhada na Casa Verdete. Eles estavam na loja de Mao Mao, a corpulência considerável de Lihako tornando o lugar ainda mais apertado do que normal. Não tenho tempo para sair perseguindo ladrões mesquinhos, acrescentou Lihako olhando para o teto do átrio, esperando vislumbrar um semblante como uma flor. Especificamente de Pairin, uma das 3 princesas da Casa Verdete. Lihako, um soldado e conhecido de Mao Mao, estava perdidamente apaixonado por Pairin. Ir a um bordel, no entanto, custava dinheiro. Então, Mao Mao, como amiga de Pairin, sabia que Lihako viria correndo sempre que ela tivesse algum pedido a fazer a ele. E hoje seu pedido era este, que ele ficasse de olho no mercado por quaisquer bens roubados que pudessem estar circulando, especificamente livros. Enciclopédias eram incomuns. Se uma tivesse sido roubada, seria fácil rastrear quando fosse vendida, e porque o ladrão poderia ir a qualquer número de lojas além do lugar de livros usados que Mao Mao havia visitado. Ela queria que Lihako estivesse alerta. Bem, você ficará feliz em saber que fiquei de olho no lugar a manhã toda. Você não pediu a um dos seus subordinados para fazer isso? Aparentemente, ele estava tão determinado em causar uma boa impressão que resolveu o assunto sozinho. Considerando que ainda era estação fria, foi um esforço bastante bom ficar de tocaia. Lihako entregou a Mao Mao um pacote, um presente de bolinhos de arroz. Ele acompanhou com outro olhar para o átrio. Parecia estar sugerindo que ele e Mao Mao tomassem chá juntos e que ela chamasse Pairin para beliscar com eles. Mas Mao Mao ainda precisava de algo dele primeiro. Onde está o seu capturado? Ali na frente. Um de seus caras está de olho nele. Mao Mao olhou pela janela para ver 2 dos guardas do bordel de pé de cada lado de um homem emaciado e sem barba. Ele estava usando roupas bastante pesadas. Na verdade, Mao Mao reconheceu o casaco acolchoado de algodão. Estava empoeirado e claramente não tinha sido lavado em dias, mas ela o reconheceu. Bem agora, onde ela tinha visto ele antes? Ei! Lihako chamou, mas Mao Mao o ignorou. Ela calçou os sapatos e seguiu em direção aos homens. Flanqueado pelos 2 grandes guardas, o ladrão parecia menor do que realmente era. Não chegue perto demais, ele é perigoso, disse um dos guardas, um serviçal de longa data, segurando Mao Mao pelo colarinho. Ela odiava ser manuseada como um gato, mas era assim que sempre foi, desde pequena. Ela não se incomodou em se contorcer, apenas olhou para o ladrão. Ele não disse nada. Ela não disse nada, mas seus olhos se encontraram, e ele estudou o rosto dela por um segundo. E então ele empalideceu. Ele abriu a boca, e o que ele deveria dizer senão garota cobra? Ele gritou tão alto que espirrou gotículas de saliva. Ei, acho que você quer dizer garota gato? O guarda disse brincalhão. O outro riu. Mao Mao ficou furiosa. Ela não tinha muita memória para rostos, e a aparência do homem estava alterada pelas bochechas afundadas, mas ela estava quase certa de que ele tinha estado na fortaleza. Era ele quem estava guardando seu quarto e quem a ajudou a escapar da câmara de tortura. E quem tinha interrompido sua deliciosa refeição de carne de cobra. Pelo menos agora faz sentido, ela pensou. Quando ele disse para ela correr, que era perigoso, ele parecia alguém que acabara de saquear um prédio em chamas. Como ele estava guardando seu quarto, seria simples para ele pegar os livros de lá. O que houve, jovem senhora? Lihako chegou à cena e olhou para o homem, que tremia visivelmente. Se descobrissem que ele era um fugitivo daquela fortaleza, o tratariam como algo muito pior do que um ladrão. Talvez, Mao Mao pensou, ela pudesse usar isso a seu favor. Desculpe, senhor, ele é um conhecido meu. Lihako disse, surpreso com a franqueza da declaração de Mao Mao. Ela sorriu de forma irônica para o criminoso. Lihako claramente estava cético, mas quando Mao Mao produziu alguns petiscos e chamou Pairin, ele rapidamente foi embora abanando o rabo. E assim foi que Mao Mao ficou na loja de ervas. Ela mesma, o ladrão e
Sabe, você realmente não precisa estar aqui, ela disse, lançando um olhar mordaz para o serviçal de longa data. Todos os outros tinham ido fazer uma pausa para o chá, mas esse homem tinha insistido em seguir Mao. Ele tinha habilmente se servido de um punhado de bolinhos. Tenho medo de não poder deixar vocês dois sozinhos. Se algo acontecer, eu pegarei fogo dos senhores Raposa e Máscara. A Raposa referia-se ao estrategista de monóculo, enquanto a Máscara era presumivelmente Jinchi, que cobria o rosto sempre que vinha aqui. Mesmo com sua cicatriz, ele ainda era um homem valioso com uma joia. Sua aparência faria ele se destacar, e sua posição só complicava as coisas. Não se preocupe, o serviçal acrescentou. Estou apenas sentado aqui, comendo bolinhos. Não ouvirei nada. Dito isso, ele foi e sentou-se junto à parede. Ele tinha 40 anos e estava na Casa Verdete desde antes de Mao nascer. Ele havia ganhado a confiança da madame, sempre fazendo as coisas diligentemente e com precisão. Seu nome era Ukiou. Ele vai contar tudo para a velha. Eu só sei disso. Em outras palavras, ela teria que restringir essa conversa a coisas com as quais ela ficaria confortável se a madame descobrisse. Coisas que não nos colocariam em apuros se ela descobrisse. Mao olhou para o homem sentado em frente a ela. 2 livros estavam sobre a mesa entre eles. Aquele que Mao encontrara na loja de livros usados e aquele que o ladrão pretendia vender hoje. O que aconteceu com o resto dos livros? Ela perguntou. O homem se recusou a olhá-la, como uma criança teimosa. Não era uma boa imagem para um homem adulto. Não tenho tempo para isso. Se ele tivesse vendido em outras lojas, alguém já poderia tê-los comprado. Mao bateu com o punho na mesa. Aquele soldado que vimos? Ele participou do ataque ao reduto. Ela disse, quietamente, lentamente. Está dizendo que não se importa se eu contar a ele que você estava lá? A cor do homem piorou ainda mais. Mao odiava ameaçá-lo depois que ele a tinha ajudado, mas este não era momento para escrúpulos. Ela precisava saber para onde foram aqueles livros. O Kyo mastigava pensativamente um bolinho, levando o tempo necessário em cada mordida. Ele poderia parecer tranquilo, mas se as coisas ficassem físicas, ele era claramente forte o suficiente para dominar um cara como este. O homem franziu a testa, lutando consigo mesmo, mas no final abaixou a cabeça, derrotado. Ainda tenho 3 dos outros volumes. 2 deles vendi em outra cidade e o resto deixei. Supondo que o fogo das explosões não tivesse alcançado o quarto de Mao, ainda poderia ser possível colocar as mãos nesses últimos volumes. Isso significava que o verdadeiro problema eram os 2 livros que ele havia vendido. Os que estavam na mesa tinham a ver com pássaros e peixes, respectivamente. Você vendeu sobre insetos? Não, ainda tenho um deles. Um deles? Isso despertou a curiosidade de Mao. O volume sobre pássaros tinha um número nele. Se havia um 1, deveria haver um 2. Você pode me entregar isso imediatamente? Pode prometer que não vai me entregar? Depende se você estiver disposto a cooperar, pressionou Mao. O Kyo, que estava reclinado junto à parede, pôde ser ouvido suspirando profundamente. Vamos lá, Mao. Agora você está só ameaçando ele. Ele se arrumou no chão, apertado da loja, e deu um tapinha amigável no ombro do homem. Escute, você deve estar com fome, certo? Parece que você passou por muita coisa. Que tal relaxar? O ladrão não disse nada. Enquanto isso, o Kyo simplesmente saiu da loja. Logo ele voltou segurando uma bandeja com uma tigela de arroz e um acompanhamento. O acompanhamento não passava de gafanhotos cozidos que sobraram, mas mal o Kyo ofereceu os palitos ao homem, o ladrão os pegou. Mao ficou surpresa com o entusiasmo do homem. O Kyo deu um tapinha no ombro dela. Ainda não está lá. O ladrão, praticamente obcecado com sua refeição, nem sequer os olhou. O Kyo baixou a voz e disse a ela: Olhe só para ele. Acho que ele teve um caminho difícil até a capital. Talvez ele tenha vendido os livros, mas parece que foi isso, ou morrer de fome. Os livros em si parecem ter sido bem tratados. Não acho que ele seja uma pessoa ruim. Você pode estar certo, Mao disse, mas ela estava morrendo de vontade de saber o que havia acontecido com os outros livros. Você tem que saber quando usar a cenoura e quando usar o chicote. Eu sei disso, droga. Se a velha madame era o chicote da Casa Verdete, este homem parecia ser a cenoura. Ele não era notavelmente alto, e seu rosto parecia o de qualquer outro homem de meia idade. Mas era sua decência que o tornava querido pelas cortesãs. De repente, o ladrão parou de enfiar comida na boca. O Kyo olhou para ele com curiosidade. O que houve?
Isso é terrível. Você não gosta de gafanhotos? Isto não é um gafanhoto, disse o homem, segurando um dos insetos com os palitos. Não é. Pode ser que chamem tudo de gafanhoto por aqui, mas os fazendeiros fazem uma distinção. Que tipo de distinção? Mao e Ukyo olharam atentamente para o homem. Ele começou a trabalhar na montanha de insetos cozidos, pegando-os um por um e dando uma mordida, depois separando-os em pilhas. A proporção entre os dois acabou sendo perto de 8:1. Estes são gafanhotos. Os fazendeiros os cozem e os comem. Mas estes são grilos. Eles se parecem, mas os grilos têm um gosto terrível. Será que são realmente tão diferentes? Ukyo perguntou. Ele nunca tinha percebido que os dois eram tão distintos. Nem Mao. Ela sempre os tinha classificado mentalmente juntos. Dê uma mordida e você vai descobrir. Quando você tira as pernas e os cozinha, todos ficam com a mesma cor, então os menos escrupulosos os vendem para comerciantes ignorantes. Os grilos dão uma má reputação aos verdadeiros gafanhotos. Ah! O senhor dono teria sido o alvo perfeito para um golpe assim. Com apenas um gafanhoto para cada 8 grilos, é claro que o prato resultante seria terrível. Mao pegou um gafanhoto e colocou na boca. O ladrão não estava errado. Tinha mais consistência e um sabor melhor. O homem deu aos grilos um olhar sombrio. Antes que Mao pudesse falar, porém, Ukyo disse: se há algo acontecendo, nos conte. O homem disse: pode haver uma fome este ano. Com isso, Mao praticamente pulou em direção a ele. Você também acha? Ei, agora... Eu não posso ter certeza, mas quando você tem muito mais grilos do que gafanhotos em um ano, geralmente significa uma praga de insetos na próxima estação. Era uma questão simples da proporção entre os dois, e isso combinava bem com o que Shou havia dito. Mao deu outro olhar para o homem. Você parece muito conhecedor sobre insetos para um guarda. Também me lembro que aquele quarto tinha muitas coisas mais, obviamente, valiosas do que um conjunto de enciclopédias. Mas você escolheu os livros. Por que não apenas deixá-los? Um ladrão normalmente escolheria algo mais fácil de penhorar, não escolheria? O homem coçou a parte de trás do pescoço, um pouco envergonhado. Na verdade, eu... não queria vender as enciclopédias. Mas você disse ao livreiro que voltaria com mais depois. Você tem que agradar esses tipos, senão não consegue um preço decente. Além disso, eu estava esperando voltar para comprá-las de volta se eu conseguisse juntar o dinheiro. Quer dizer, ninguém compraria voluntariamente uma enciclopédia. Alguém compraria... Mao queria dizer, mas ela segurou as palavras antes que saíssem. O homem claramente tinha apenas as roupas do corpo. Ainda era inverno, então isso estava bom até certo ponto, mas seu rosto estava sujo. Ele estava tão sujo que Mao havia relutado um pouco em deixá-la entrar em sua loja de ervas. E de qualquer forma, ele não conseguiria ganhar dinheiro fácil nessas condições. O médico que costumava viver no confinamento, lá no reduto, era eu quem levava as refeições dele. Os olhos de Mao se arregalaram. Isso era inesperado. Acho que o levaram para fazer algum tipo de nova droga ou algo assim. Mas isso não era a única coisa que ele estava pesquisando. O que mais havia? Isto. Aqui mesmo, disse o homem, indicando o gafanhoto. Você quer dizer como prevenir uma praga? Então era isso que seu antecessor estava tentando descobrir. Mao engoliu em seco e estava prestes a pressionar o homem ainda mais quando houve um grande estrondo e a porta da loja se abriu. Ei, Sardas! Posso comer seus bolinhos ou não? Era Shou, segurando um espeto de bolinhos em cada mão. O ladrão piscou várias vezes. O quê? Jovem, mas... Antes que ele conseguisse falar, Mao pegou um pouco de remédio que estava pulverizando e lançou na boca aberta do homem. Arg, isso é amargo. Ele praticamente convulsionou. Ela se sentiu mal por ele, mas ele estava prestes a dizer algo extremamente inconveniente para todos eles. Ela faria novamente, se necessário. Eu deveria ter percebido. Claro que ele saberia sobre Shou. Ele disse que toda a razão pela qual ele a ajudou foi porque Shou pediu. Publicamente, o clã Shi havia sido destruído da noite para o dia. O fato de um deles estar realmente ali era uma péssima notícia. Shou observou o homem se debater com evidente diversão. Ele parecia se perguntar o que aquele estranho ridículo estava fazendo. Sim, claro, como os malditos bolinhos, disse Mao. Apenas vá embora. Não me expulse. O que eu sou, um animal doméstico? Shou reclamou. Ele não deve ter reconhecido o homem, pois não deu atenção a ele. Ei, Shou, que tal eu te deixar subir nos meus ombros? Uau, sério? Demais, eu quero. Mao estava grata ao Ukyo por sua distração bem pensada.
Eu não posso ter certeza, mas eu deveria deixá-lo saber. Pelo menos, pensou Mau Mau, e mexeu os dedos, contando os dias até Jinchi visitá-la novamente.